tema da minha mensagem hoje é culto e adoração. Quero falar com vocês sobre a importância do culto e da adoração na vida do crente, na vida do filho de Deus, da filha de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 8. Nós vamos ler um momento ali que Jesus foi tentado pelo diabo e ali mostra bastante coisas assim. Eu quero extrair um aspecto dentro desse tema, culto e adoração. Olha só, Mateus 4, 8 diz assim: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Próximo versículo. E disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus disse ao diabo, lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Amados, esse aqui nós vemos aqui nesse texto um dos momentos da história, do momento que Jesus foi tentado pelo diabo num deserto. Quando Jesus foi tentado ali, que a Bíblia vai contar nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vai falar sobre a tentação de Jesus. A tentação de Jesus, e ele venceu Satanás, é claro, ela está dividida em 4 tentações, 4 pilares, 4 tipos de tentações que são muito específicas. Dessas 4 tentações derivam todos os tipos de tentação que você pode conhecer no mundo. Todo e qualquer tipo vai derivar de uma dessas 4, ok? Estamos lendo aqui, o texto que eu li é uma das colunas, dos pilares, ou da onde podemos sofrer tentações, que é em relação a essa questão de culto e adoração. Esse texto também revela a grandeza de Jesus, porque Jesus venceu o diabo. Também revela a glória de Jesus, a soberania de Jesus. Revela também o exemplo de como vencer as tentações. Se são 4 as tentações, então mostra que Jesus venceu nas 4 tipos de tentação. E também revela um modelo de como eu e você podemos vencer quando passamos por processos de tentação. Esses 4 tipos de tentação, qualquer um de nós passamos também. Tenho certeza que você já passou por uma das 4. E eu passei, e assim é, enquanto não acabar tudo, essas 4 colunas, das onde derivam várias outras, mas essas são as 4 colunas da onde derivam as outras tentações, todos nós passamos. Então nós podemos encontrar nessa história de Jesus o exemplo, o modelo de como sair vitorioso nas tentações. Também revela esse texto que existe sim tentação, é um processo, passamos por isso. Quem é o tentador? O tentador é o diabo, quando a Bíblia chama Satanás de diabo ou Satanás, mas quando fala diabo especificamente está falando de tentador, está falando de alguém que nos coloca à prova, que tenta nos derrubar através dessa estratégia. E como que nós podemos, então, como eu já falei, vencer? Só para você entender essas 4 colunas, então, a tentação nessas 4 colunas, a primeira coluna é a tentação em cima da identidade. Por exemplo, o diabo diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, questionando identidade, né? Existe um outro aspecto que é a tentação em relação à subsistência, a necessidades materiais que todos muitas vezes passam. Jesus estava com fome, ele vem e diz: transforme essa pedra em pão. E ele diz: nem só de pão vive o homem, e tal, e tal, e tal. Então a tentação na área de subsistência material, disso vai derivar várias outras. Também a tentação na área da confiança. Por exemplo, será que Deus vai cuidar de mim? Será que essa história vai terminar bem? Será que esse problemão que eu estou vivendo terá solução? Afinal de contas, quando eu e você estamos com medo diante de um problema, de uma dificuldade que se levanta, estamos com um problema de confiança. Porque se a gente confia que Deus vai suprir, nós não passamos por tentação. Jesus já levou ele para um alto do pináculo do templo e diz: lança-te daqui para baixo. E será dado ordem. Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus confiava no Senhor. E a quarta, que é o meu foco principal hoje aqui, é a área de culto e adoração. Ele diz, ele mostrou a glória dos reinos do mundo
e disse: eu te darei isso, se prostrado me adorares. Então aqui é quarto tipo de tentação, e daí ela vai derivar então várias, está o culto e a adoração. Queridos, essas tentações podem então derrubar qualquer filho de Deus, ok? O próprio Senhor Jesus passou pelas quatro e venceu. Mas se Jesus passou por essas tentações, significa que Jesus também poderia ter caído nessas tentações, mas graças a Deus ele venceu. Ou seja, essas tentações podem derrubar o Filho de Deus, e se não derrubar, se ele não conseguir derrubar através dessas quatro ferramentas, estratégias, ele vai, no mínimo, ele vai atrasar essa pessoa, essa família, esse projeto, ele vai drenar forças, ele vai trazer distração, ou vai fazer com que as pessoas lutem umas com as outras, façam mal umas pelas outras. Então essas tentações vão tentar produzir essas coisas, ou derrubar a pessoa, fazer a pessoa deixar de crer, ou atrasar a vida dessa pessoa e a pessoa fica perdendo tempo na vida, ou distraída, ou sem foco, sem objetivo, perdendo tempo na vida, e aí o diabo então consegue vencer de alguma forma. Provérbios capítulo 4, versículo 23, quando a gente fala de tentação, e isso serve para os quatro tipos: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Queridos, quando ali o texto diz guarde o seu coração, as tentações que sofremos visam atacar o seu coração. Quando eu digo coração, estou falando alma, estou falando mente, vontade, emoções. Por quê? Porque a Bíblia diz que o seu espírito, que creu em Jesus, está pronto. Mas a nossa alma é fraca. Fraca em que sentido? Fraca no sentido que ela precisa de um processo de renovação. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Está falando de alma, está falando de coração. Quando a gente fala guarde o seu coração, nos momentos de tentação, cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração, porque lá você pode ter problemas de identidade, você pode ter problemas, dificuldades por falta de coisas materiais, você pode ter dificuldade com confiança, ou você pode ter dificuldade com culto e adoração. Guarde o seu coração. Mas hoje eu quero me ater então, como eu já falei, à área de culto e adoração. O que é esta área? Essa prática na vida do crente, como que o diabo trabalha para impedir essa prática e como vencê-la. Queridos, Jesus foi tentado nesta área, pois nela estavam então os pilares, também um dos pilares do sucesso da vida de Jesus. Quando o diabo viu que Jesus foi cheio do Espírito Santo, ia começar o seu ministério, perceba que o diabo veio para tentar Jesus para quê? Ou para impedi-lo, ou para atrasá-lo, ou para trazer distração ou desconfiança de pessoas. Mas Jesus venceu. Mas perceba que uma delas eu te darei todas as coisas, se prostrado me adorares. O que o diabo estava querendo? Mexer na vida de Jesus, em qual área? Na área do culto. Eu quero atrapalhar um ponto na sua vida, uma prática na sua vida, uma característica na sua vida que é louvor e adoração, ou eu quero colocar mais, culto e adoração. Culto e adoração. Ter uma vida de culto e adoração a Deus é uma das razões dele ser quem é e do êxito e da eficácia de Jesus. Se perguntasse por que Jesus venceu, quais características que fez Jesus vencer, e isso serve para mim e para você a mesma pergunta e a mesma resposta. Uma delas Jesus tinha uma vida de culto a Deus e de adoração a Deus. Culto a Deus e adoração a Deus. Se Jesus foi tentado nesta área, também nós seremos igualmente. Querido, se tem uma coisa que o diabo é repetitivo, ele não tem criatividade. O diabo sempre vai bater na mesma tecla. Sempre ele bate na mesma tecla e age do mesmo jeito, é sempre nessas quatro áreas. E aqui essa área é uma delas. Um dos pilares da vida de Jesus, que fazia com que Jesus tinha a sua identidade extremamente segura.
Jesus tinha uma certeza muito grande que nada iria faltar para ele. Jesus tinha uma confiança plena no Pai. E Jesus tinha uma vida de adoração a Deus, culto a Deus. Você vai encontrar em toda a história da vida de Jesus uma história de culto, um momento de culto e de adoração a Deus. Culto e adoração são atos, práticas ou princípios estabelecidos na vida de um crente que podem tanto levar a uma vida de comunhão com Deus e conhecimento e êxito, como também de isolamento de Deus. Se a pessoa tem uma vida de culto bem estabelecida, culto e adoração a Deus, o resultado disso é comunhão com Deus, o resultado disso é conhecer mais a Deus, o resultado disso é êxito e eficácia no que faz. Mas se tirar a vida de culto e adoração de um crente, o contrário vai acontecer. Qual é o contrário? Se uma pessoa não tem uma vida de culto a Deus, ela não tem intimidade com Deus, não conhece a Deus, ou tem um conhecimento muito frágil, muito superficial, e ela tem uma vida de derrotas. O culto a Deus te faz estar próximo de Deus. O culto e a adoração a Deus te faz sempre estar ciente de que Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas, Deus está ali, Deus não vai faltar, Deus não vai falhar, Ele vai te ajudar. E quando você cultua Deus, você está investindo em relacionamento. E quando você investe em relacionamento através do culto, você conhecerá mais de Deus. Diga assim: quanto mais eu cultuo a Deus, mais íntimo eu sou, mais eu o conheço. Agora, se mais íntimo eu sou, se mais eu o conheço, eu não tenho problema de identidade, eu não tenho dificuldade de quando eu passo por qualquer tipo de privação, porque eu sei que não vai faltar, eu sei que vai vir, eu sei que Ele vai suprir. Você não tem medo, você não tem insegurança. Amém? Vocês estão comigo aqui? Amados, então eu queria conversar um pouquinho com você sobre culto e adoração. Olha que salmo maravilhoso. Esse salmo aqui tem uma música muito linda, pena que eu não sei cantar, né? Senão eu cantaria. Aleluia. Ainda bem que eu não vou cantar. Mas essa música revela muita idade de alguém. Se alguém cantarolar aí, você sabe mais ou menos quanto tempo de crente tem. Salmo 84, 1 a 4, quer ver que já vai começar a cantar alguns aí? Já vai começar a se segurar, quer ver? Como é agradável o lugar... Aliás, eu vou ler na minha versão que dá mais a letra da música. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha alma exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, aonde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Amados, olha que salmo fantástico. Olha que salmo lindo. Ele diz: quão amáveis os teus tabernáculos. Esse salmo revela o prazer, o desejo, a expectativa de alguém que cultua e adora a Deus. Você percebe aqui que para essa pessoa, por exemplo, que escreveu esse salmo, que não é o rei Davi, é outras pessoas, vou falar dele daqui a pouco, não é Davi, mas essa pessoa, quando fala uma frase dela, está dizendo o seguinte: uau, a vida de culto e adoração de uma pessoa que escreveu um hino como esse, ou um salmo, uma poesia como essa, está mostrando o que para ele, para ela? Que está mostrando o que para nós? O quão é importante um tempo de cultuar a Deus e de adorar a Deus. Amados, aqui lógico, está dentro de um contexto de templo do Velho Testamento, onde as pessoas tinham que levar presentes para o templo, levar animais para sacrificar, levar as ofertas de colheita, de planta, de cereais, por exemplo. Eles levavam todas as ofertas, animais para sacrificar, e o país inteiro ia num lugar só, Jerusalém. Depois eles mudam algumas coisas, mas resumidamente é nesse contexto que foi escrito o Salmo. Ou seja, quando eles iam para Jerusalém, era um momento de alegria para muitas pessoas. Uau, que tremendo poder ir na casa do Senhor. E ele diz: quão amáveis são esses lugares. Que expectativa estar cultuando ao Senhor e adorando ao Senhor. Amados,
ele considerava isso além de um templo. Amados, perceba que o salmista está vendo o templo, ou seja, o momento de adoração, muito mais do que um templo religioso. Ele está dizendo: isso aqui é minha casa. É como a minha casa, eu me sinto na casa do Senhor, como eu me sinto na minha casa. Uau! Aqui não considerava, além disso, como habitação, não só para ele, mas como para os próprios filhos dele. Olha só essas frases, por exemplo: o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Percebe que ele está se comparando com esse pardal e com essas andorinhas? Ele está dizendo assim: ele encontrou naquele lugar. Imagine, eu venho aqui de vez em quando, o pardal mora aqui, a andorinha fez ninho nas paredes do templo. Ah, se eu pudesse ser uma andorinha, se eu pudesse ser um pardal que fez o seu ninho num dessas colunas do templo. Uau! E ele diz, e essa pessoa fala, uma pessoa dessa mostra o quanto ela entende. E aqui olha esse texto: aonde acolha os seus filhotes. Amados, quando você e eu, nós encontramos num momento de culto prazer, satisfação, sentimento de privilégio, e não somente isso, nós conseguimos fazer os nossos filhos amarem o culto, amarem estar na casa do Senhor, amarem adorar ao Senhor. Amados, ele está dizendo o seguinte: esse lugar é tão fantástico que eu me sinto em casa e eu posso trazer os meus filhos. E aí ele vai dizer: bem-aventurado, que sucesso, que feliz é uma pessoa que encontra nos altares de Deus, no lugar de adoração, de culto a Deus, encontra esse nível de satisfação. E ele pode ainda trazer os seus filhos. E ele vai ver esses filhos daqui a pouco tendo a mesma paixão. Esses filhos vão crescer e vão ter a mesma paixão. E esse próprio filho vai dizer: pai, eu quero ir na casa do Senhor. Pai, eu quero ir na igreja. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero adorar ao Senhor. Em vez de você ver seu filho indo para balada, indo para lugares que não vão fazer bem para ele. Mas ele vai dizer: eu amo a casa do Senhor. Mas não a casa pela casa, eu amo estar na presença do Senhor. Eu amo uma vida de culto a Deus. Queridos, ter essa marca na minha vida, na sua vida, na vida de você, casal, e na vida dos teus filhos. Eu e os meus filhos adoramos ao Senhor. Eu e os meus filhos estamos cultuando a Deus. Eu quero dizer algo para você, meu querido, minha querida irmã, você que é pai, você que é mãe. Você dá educação, você dá casa, você dá comida, você dá lazer. Mas eu deixo dizer algo para você: o maior legado que você pode deixar na vida do seu filho é a paixão, o prazer de uma vida que cultua a Deus. Então Jesus diz assim, ele diz: Satanás, saia daqui, saia, Satanás, porque somente a Deus adorarás e somente a Deus prestará culto. Amados, que coisa tremenda. Por que estamos falando isso? Porque que Deus, eu creio que Deus está falando muito não é só aqui, em vários outros lugares. Amados, passamos por 2 anos de pandemia. E entre muitas razões e muitas situações, fique em casa, não vá para a igreja. Amados, isso trouxe um prejuízo e tem trazido um prejuízo muito grande para muita gente, dizendo: fique em casa, não cultue, ou cultue de longe. Satanás tem investido muito e tem colocado ideias endemoniadas no coração de pessoas, dizendo: eu não preciso de igreja, eu não preciso ir no culto, eu vou de vez em quando, eu vou quando dá, eu vou quando a agenda está sossegada. Queridos, não faça isso. Eu falo aqui para você: se alguém já pensa assim, eu vou na igreja quando dá, eu vou na igreja, eu vou cultuar a Deus quando dá certo, você já perdeu para o diabo. Já perdeu. O diabo já ganhou de você. E está ganhando de você e dos seus filhos, porque o diabo está conseguindo tirar você de uma vida de culto a Deus. Já ganhou. Não negocie. Seja como Jesus, Satanás. Satanás fala:
Eu vou, ó, tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso eu te darei. Se prostrado me adorares. Jesus ouviu esse papo furado do capeta, ele disse, primeira coisa que ele disse, o que foi? Saia daqui, Satanás. Arreda-te daqui, Satanás, porque está escrito, só o Senhor adorarás e somente a Ele prestará culto. O que é Jesus? Aleluia, pode aplaudir. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Retira-te, Satanás. Ele está dizendo o seguinte, não flerte com esse pensamento. Não flerte com esse pensamento. Não gaste tempo com esse tipo de pensamento. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu devo ir? Será que não é? Não, mas de vez em quando dá. Jesus, ele já começou dando com os dois pés no peito. Retira que existe, Satanás. Some daqui. Eu não vou agasalhar, eu não vou perder 2 segundos pensando nisso. Eu não vou perder 2 segundos pensando, será que vou, será que não vou? Ah, minha irmã, levanta do sofá, toma banho, não toma banho, entra no carro de uma vez e vem para a igreja. Não tenha dúvida, se vier um desejinho que seja de não ir no culto, pode saber que veio do diabo. Mas não tenho assim nenhuma dificuldade de dizer isso para você. Pastor, mas o senhor está dizendo que culto é só ir na igreja? Claro que não. Culto é você também cultuar na sua casa, mas você cultua. Você para a tua casa, para parar os teus filhos na hora que você está lá na sua casa, põe o louvor, toca um violão, para tudo. Você faz isso? Não faz. Você manda os parentes embora e diz para eles, chega, agora é hora de culto. Aliás, se você quiser, fica aqui, nós vamos começar a cultuar a Deus agora. E você desliga a televisão, desliga o WhatsApp, desliga tudo, e você diz para você e para os teus amigos, quem estiver lá, desliga a churrasqueira, Netflix. Agora é a hora que na minha vida, na minha casa, existe algo chamado culto a Deus. Eu sei que você está bravo comigo, mas sorria só para enganar a torcida. Estou brincando. Vocês estão entendendo isso? Nós temos visto muitas famílias sendo destruídas, casamentos sendo destruídos. Amados, impressionante como a gente tem voltado a ver divórcios na igreja, traição na igreja, adultério na igreja, drogas, porque tem pessoas brincando. Meu Deus! Amados, isso é um alerta. Quero dizer algo para você, queridos. Jesus vai arrebatar a igreja já já. É assim, ó. E eu estou falando não é de mim, não. Graças a Deus. Eu não sei se vocês estão percebendo quanta gente está falando isso. Aquele que tem ouvido? Sabe qual vai ser a primeira coisa que vai acontecer na hora que foi o arrebatamento? Não, primeira coisa. A Bíblia diz que o arrebatamento vai ser como um piscar de olhos. Dá uma piscada assim. Abriu? Pronto. É nessa velocidade. Nesta velocidade você está aqui. Imagina, eu estou aqui. Vai ser desse jeito, queridos. Não vai ser aquela coisa assim. Sabe aquela pessoa vendo assim aquela veste branca subindo? Aquele coral de anjos. Todo mundo assim. Não, esse é desesperado. Quem ficou, né, tá louco. Jesus subiu assim, sabia? Não? A Bíblia diz que Jesus desapareceu nas nuvens. Você não vai ser assim. Eu e você, a igreja de Jesus, será assim, ó. Mais rápido que o seu olho abrir e fechar, você vai estar na presença de Jesus. Agora eu te digo, sabe qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Além do susto. Já pensou que susto que vai ser? Meu Deus. Onde é que eu estou? Meu Deus. Daí você olha assim, Jesus. Ah, meu Deus.
Uau! Amados, imagine Jesus com as suas vestes, sua coroa na cabeça. Nós todos já com o corpo glorificado, porque a rapidez vai ser até trocar o corpo. Imagina, você leva 3 anos para emagrecer numa dieta, lá num piscar de olho você está magrinho. E nós vamos, imagine, amados, se eu ver aqui, amados, sabe qual é a primeira coisa que vai acontecer lá? Diga comigo, culto. Como que não vai cultuar? Você vai encontrar Jesus, você vai, primeira coisa, todo mundo vai cair com a cara no chão. Todo mundo vai se prostrar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você vai dizer, eu cheguei, era verdade, é verdade, estamos aqui, vencemos! Vencemos! Imagine, você já está aplaudindo de eu falar, imagine chegando lá. Você não sabe se aplaude, se dança, se pula, se grita, se uiva, sei lá o que você vai ver, meu Deus! Se você fala assim, eu não gosto de igreja barulhenta, você vai ficar. Você vai ficar, porque lá vai ser um barulho. Meu Deus. Se você é do tipo assim, eu quero ficar em casa, eu quero cultuar Deus sozinho em casa, você vai ficar. Porque só sobe quem quer ficar junto com o povo. Quem quer ficar sozinho em casa, vai ficar em casa. Tenho 7 anos aí de uma situação, mas fica aí, fica aí. Parabéns para você. Você que decide. Meu Deus. Falo, não falo, falo, não falo. Só vai subir quem gosta de culto. Não, tudo bem, eu te respeito, você fica, você não gosta de culto, então você fica, porque lá vai ser um cultão. Senão você vai ficar reclamando no céu, que barulho é esse? Dá para descer? Me permita as licenças poéticas aqui, né? Eu estou aqui brincando, mas amados, vai ser... Como diz o pastor Pio, será o dia mais alegre que já existiu na face da terra. Todavia será o dia mais triste. Você consegue imaginar que as escolas, berçários que tem nenê, imagina um nenê desse aqui, dessa idade mais ou menos, mas só a criança sumir, os pais ficar? Porque a criança sobe. As escolas vão esvaziar. Os berçários vão falar, cadê a criançada? Sumiu, foi. Mas voltando ao culto. Amados, isso aqui é o valor do culto. Nós estamos falando nesse salmo, nós estamos falando de um dos filhos de Corá. Filhos de Corá é um das famílias dos levitas. Esse pessoal trabalhava dentro da igreja. Esses Corá, os caras que ajudavam o sacerdote, eles ajudavam a matar os animais, ajudavam na limpeza, ajudavam no serviço que tinha lá. Mas perceba que esses caras que trabalhavam, eles trabalhavam no templo, e eles diziam, quão amáveis são os teus tabernáculos. Um cara desse já era para estar enjoado. Todo dia vendo sangue derramar, porque matava bicho a dar com o pé. Consegue imaginar todo dia matando uma ovelha? Todo dia matando bezerro, todo dia matando animais, que sangue, que cheiro de sangue era aquele lugar? E o cara falava no meio daquela sangue toda, ele falava, oh, quão amáveis são os teus tabernáculos. Amados, ele amava aquele lugar. Amados, nós temos lá, você viu quando você chegou, tem um pessoal de preto e amarelo ali? Parecendo, né? Tá ali, ó. Uma bênção, servindo você, estão cultuando você. Nós temos o pessoal da música aqui cantando, nós temos aí professores dando aula. São pessoas que, os levitas, quando chegavam, eles não... Queridos, eles não vinham na igreja, eles não iam para a igreja, para o templo só para trabalhar, eles iam para cultuar a Deus. Deixa eu dizer algo para você. Antes de qualquer coisa que um grupo de serviço faça, precisa ser o culto a Deus. Antes de qualquer música, instrumento tocado, precisa ser um culto a Deus. Você não vem só para cumprir escala, você não vem só para cumprir tabela, você vem para cultuar a Deus. Não está na escala, não vou. Isso significa que nunca cultuou a Deus.
Eu não posso estar pregando. Eu falei para a Priscila, brinquei com a Priscila hoje, tinha reunião de líderes à tarde, me deu um motivo para ir na reunião hoje. Me deu um motivo para sair de casa para a reunião hoje. E ela falou, você é o pastor da igreja. Ah, é mesmo? Estou brincando. Mas, amados, o dia que eu vier aqui, porque eu tenho que vir. Eu não venho na igreja porque eu tenho que pregar. Eu não venho na igreja porque eu tenho que cantar. Eu não venho na igreja porque eu preciso cumprir tabela. Eu venho na igreja porque eu venho para cultuar a Deus. Cultuar a Deus. O diabo está louquinho para tirar isso de você. Porque se ele conseguir tirar isso de qualquer crente, ele destrói. Destrói. Queridos, bote isso na vida dos teus filhos, culto a Deus. Traga desde pequenininho. Tá aí, ó, estou falando alto, gritando aqui, ela está dormindo. Nem eu gritando aqui, cuspindo, ela não acorda. Já está acostumado na casa de Deus, né? Está acostumado já com o louvor, com o reteté, é isso aí. Amados, isso é maravilhoso. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. O diabo sabe que alguém com essa consciência de culto e adoração a Deus, dessa prática estabelecida, será uma pessoa muito difícil de derrotar. Quando o diabo olha um cultuador, um adorador, eu estou separando essas duas frases, essas duas palavras, tá? Culto e adoração. Quando o diabo vê alguém que realmente é um cultuador, ele olha e fala, uau, esse aí vai ter que caprichar, porque o outro é mais fácil, né? Tem irmãos que é bem facinho de derrotar. Mas quando o diabo e as trevas encontram um cultuador, você precisa caprichar mais, capeta. Porque ele se levanta e você corre a adorar a Deus. O diabo levanta uma calúnia, você levanta a adorar a Deus. O diabo levanta uma circunstância, uma doença, você levanta a mão e começa a cultuar a Deus. O diabo diz, agora eu vou parar, e você diz, agora eu vou cultuar a Deus. Como que vai derrubar alguém assim? Quanto mais bate, mais eu afino. Afino a música, afino aqui o timbre. Eu cultuo a Deus. Ele foi para cima de Jesus, e Jesus mais que depressa, arreda-te daqui, safado. Sai daqui. Eu não vou flertar com esses pensamentos. Querido, se você encontrar um irmão desanimando você de ir na igreja, manda esse irmão catar coquinho. O diabo usou o teu irmão. O diabo está usando irmãos para tirar irmãos da igreja. Meu Deus. Ah, mas nós estamos falando isso porque, como diz o meme ultimamente, vai ficar. Pastor, mas não vai subir? Naquele dia não, depois sobe. Mas pode subir antes, se você quiser. Você não precisa passar por tribulação, você não precisa passar por tormento, você não precisa sofrer, você precisa usufruir da plenitude do reino de Deus. Culto. O que é culto, pastor, então? Culto é tudo aquilo que ofertamos praticamente a uma divindade, ou não. Tempo. O que é culto? Ofertar tempo. O que é culto? Ofertar louvores. O que é culto? Ofertar serviços. O que é culto? Ofertar adoração. Então, culto é quando você dedica um tempo para. Se eu pergunto, você tem um tempo de culto na sua vida? O que eu estou perguntando, entre outras palavras? Existe um tempo definido na sua vida que você cultua a Deus? No seu dia tem culto? Ou é uma vez por semana? Uma vez por mês? Tem gente que só vem no culto de ceia. Graças a Deus, pelo menos vem na ceia. Tá bom, fazer o quê? É isso aí, ué. A pessoa decide o estilo de vida que ela quer ter. Mas se olhar para Jesus, você encontrar Ele cultuando a Deus.
Jesus tinha uma multidão para alimentar, uma multidão para curar, ele subia na montanha sozinho e ia cultuar Deus sozinho. Mas tem mais gente para curar. Não, eu tenho que subir na montanha. Não, mas tem mais gente para fazer a coisa. Os discípulos vão para o outro lado, porque eu vou subir na montanha. Nada e nem ninguém roubará o meu culto ao meu Pai. Eu digo, nem marido, nem esposa, nem filhos, nem qualquer agenda na face da terra, ou qualquer pessoa na face da terra, pode roubar de você o culto a Deus. Ninguém. 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 Deus está acima de todas as coisas. Ele merece toda primazia. Ele é o maior. Estabeleça isso no seu coração. Ninguém é mais importante do que Jesus. E uma das formas de você medir essa importância está no culto. Você quer medir se realmente alguém ama Jesus? Veja a vida de culto que ele tem. Simples. De novo, pastor, mas é só vir na igreja? Não, também não em particular. Eu falo de novo, existem dois tipos de culto. O particular, que é você sozinho com ele, fecha a porta do teu quarto. E existe o culto público. Por que culto público, pastor? Porque ele que inventou, vai fazer o quê? Ele inventou algo chamado, estou diminuindo demais, né? Me perdoe, Senhor. Mas ele criou algo chamado corpo de Cristo. Ele disse, eu sou o cabeça, vocês são o corpo. Nós fazemos parte da família de Deus. Isso significa que a família cultua a Deus. Isso significa que o corpo de Cristo, diga assim, o corpo de Cristo é um lugar de culto e adoração. O que você tem que encontrar numa igreja? Você que está procurando igreja. Você na internet, você que está procurando igreja. Como que você escolhe uma igreja? Primeiro, qual que Deus quer? Ok, isso é tranquilo. Mas o que você tem que procurar numa igreja? Tem culto a Deus? Cultua a Deus de verdade ou cultua a própria igreja? Cultua a Deus, te ensina a cultuar, te desafia a cultuar, prega a palavra, prega o evangelho. Pronto, achou uma igreja assim, meu irmão? Se abraça e começa a servir a Deus lá. Amém, não? E aí você cultua cantando, louvando, aleluia. Mas também você cultua recepcionando os irmãos lá na porta. Você cultua Deus cantando. Falamos aqui do teste da audição para cântico e instrumento. Ah, mas eu não consigo entender pessoa que é música e não vem na igreja tocar. Dê uma habilidade, uma graça tremenda. Venha fazer um teste, venha participar, venha servir. Por quê? Porque nós, por exemplo, olha, amados, que lindo, olha que lindo. Esse pessoal que recepcionou vocês ali. Amados, aqui foi falado no momento de dízimos e ofertas. Você que quer cultuar a Deus com o seu dízimo e ofertas. Quem precisa de envelope? Levanta a mão aí, alguém já chegou com você com envelope. Essas pessoas estão ajudando você a cultuar a Deus. Esse pessoal da música aqui está ajudando você a cultuar a Deus. Eles estão nos conduzindo numa música para cantarmos a Deus. Esse é o papel do Ministério da Música, nos conduzir em louvor e adoração a Deus. Esse é o papel do grupo de serviço. Queridos, nós temos irmãozinhos e irmãzinhas ali do lado, cuidando do seu filho, para que você possa cultuar a Deus aqui. Nós temos nossos líderes de teens, nós temos nossos líderes de jovens, que estão nos servindo, ensinando os nossos filhos a adorar ao Senhor. Olha que lindo, amado. Quantos anos tem aquelas crianças que estavam aqui, mais ou menos? 4, 5? 5, 6. 5 e 6 anos já estava aqui um aqui fazendo o papel de Jesus, lavando o pezinho das outras, os outros recebendo o lava-pé. Eu vou dizer algo para você, existe um ministério tanto no lavar o pé como no receber o pé lavado. Fala, não fala, fala, não fala, fala. Fala mesmo não? Fala. Você precisa aprender a deixar as pessoas lavar o seu pé.
Jesus muitas vezes quer lavar o teu pé, você não deixa. Como assim, pastor? Esse Jesus apareceu, bota o pezão. Mas o corpo de Cristo quer lavar o seu pé. Jesus não está mais na terra. Ele não vai aparecer para lavar o teu pé. Jesus só vai aparecer outro dia, né? Então tem que subir para encontrar com ele. Mas ele deixou a igreja para lavar o seu pé. Quando você ora, liga, telefona para alguém e fala assim, meu irmão, ore por mim. Meu irmão, o que eu faço? Pastor, o que eu faço? Ou a gente divide aqui o pastoreio em grupos familiares. Você liga para a pessoa e fala, uau, nós temos reunião de grupos familiares. Você vai na reunião de grupo familiar, tem um casal lá só para você, para lavar o teu pé. O que é lavar o pé? É aconselhar você, é orar com você, é ouvir os seus medos, as suas dificuldades, as suas lutas. Deixe alguém lavar o seu pé. Pedro falou, não vai lavar meu pé não. Jesus falou, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Mas que dura essa palavra, hein? Jesus falou para Pedro, se você não me deixar lavar o teu pé, você não tem parte comigo, cara. Você vai ficar. Você vai ficar. Você deixa eu lavar teu pé. Não, então lava tudo, Senhor. Não, só o pé, tá bom, só o pé. Lava o corpo inteiro. Não, é só o pé que eu quero lavar, homem. Alguém não sabe por que lavou só o pé e não lavou o corpo inteiro? Lavar o corpo inteiro, o sangue de Jesus já fez, mas quando você está andando na caminhada da vida, os seus pés se machucam. Você pisa em pedras, Satanás bota espinhos, você dá uns trupicão, como diz o outro. Você está com os pés machucados na sua caminhada, no seu projeto, no seu ministério, e você precisa muitas vezes chegar alguém e lavar o seu pé para você voltar a poder andar com mais conforto, ou andar com o teu pé curado, ou andar mais rápido, ou andar mais ligeiro. E só lavando os seus pés. E aonde, aleluia, aonde que lava o pé? No local de culto. Como assim, pastor? Onde é que Jesus estava quando lavou os pés deles? Estava onde? Aonde Jesus estava quando lavou o pé dos discípulos? Essa cena que as crianças reproduziram aqui. Aonde? Na Páscoa. A Bíblia diz que eles estavam celebrando a Páscoa. Jesus disse, vai lá, eu sou um cultuador. Israel diz que nessa sexta-feira é Páscoa de Israel. Então vai lá, prepara o cordeiro, prepara as ervas, prepara a Páscoa. Eu vou celebrar Páscoa com vocês. O que significa celebrar Páscoa? Cultuar a Deus. Jesus foi naquele cenáculo cultuar a Deus. Só que naquele culto, Jesus estabeleceu algo novo. Ele estabeleceu duas coisas novas. Quais são? A ceia do Senhor, que nós fazemos todos os primeiros domingos do mês, aqui no caso, mas você pode fazer qualquer dia, não precisa ser só no primeiro domingo. Ele estabeleceu a ceia do Senhor e o que mais? O que as crianças fizeram. Vocês ouviram a frase do Jesusinho aqui, não? Ouviram a frase do Jesusinho aqui? O que o Jesusinho falou aqui? Assim como eu faço, o que ele falou ali? É um modelo, é um padrão. Quando você está cultuando a Deus, os seus pés saem daqui limpos. Você sai daqui mais forte, você sai mais animado. Só que se você não lava os pés, amado, você tem uma caminhada mais difícil, mais dura. Lava os pés. Amém? Alguém está ouvindo essa mensagem? Olha. Cultuar a Deus é aqueles momentos no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, períodos específicos, aonde nos devotamos a Deus, aonde oferecemos nosso louvor e adoração. Culto particular, já falei, o nosso devocional, nosso tempo em casa, culto público na igreja, o corpo de Cristo reunido, aonde nós prestamos então serviço, seja quando falo serviço é na igreja ou para facilitar a vida das pessoas. Servir pessoas para cultuar a Deus. Servir pessoas para elas cultuarem a Deus. Bom. Amados, que coisa linda. O culto seria, então, nosso devocional a Deus. O culto seria o nosso tempo coletivo. Quando cultuo coletivamente, também mostra aos nossos inimigos que não estamos sozinhos. Você, quando vem para a igreja, o diabo, já falei isso, né? Mas o diabo, epa, esse cara não está sozinho, não.
Se for para bater, tem que bater forte, porque ele tem uns irmãos que oram por ele tem gente lá. A gente vai dar uma pancada aqui, vai vir um irmão lá, vai curar ele. Nós damos uma outra pancada aqui, vem outro irmão, levanta ele. Nós damos outra pancada aqui, vem outro irmão e aconselha ele. Como destruir uma pessoa assim? Aí existe a adoração. A adoração é o que eu faço no culto. A adoração é tudo o que você faz e oferta para ele. O seu cantar, o seu falar, o seu dançar, o seu ofertar, o trabalhar aqui nos serviços que fazemos. Tudo isso é adoração. Amados, não é a prática pela prática apenas, que é o verdadeiro culto e adoração, mas o culto e adoração em espírito e em verdade. Jesus disse para aquela mulher no poço samaritano, Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e verdade? No momento de culto, adore em espírito e em verdade. O que é espírito e em verdade? Em espírito significa nele, a partir dele, baseado no quem somos. E na verdade, algo legítimo, falamos e fazemos o que de fato ele é para nós. Quando eu digo, eu creio em Deus, isso é verdade. Quando eu digo, nenhuma praga chegará na minha tenda, isso é verdade. Quando eu digo, ele é o meu socorro e fortaleza, isso é verdade para mim. Não é algo que eu queria que fosse, é algo que é. Você não adora baseado no que você quer que seja, você adora baseado no que você crê que é. Ele é o Salvador, Ele é o grande eu sou, Ele é o El Shaddai, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que me socorre, Ele não me deixará sozinho, eu creio nisso. Queridos, quando você estiver passando por situações, cultue a Deus. Está passando por dificuldades, cultue a Deus. A Bíblia diz, chore com os que choram. Dá uma choradinha, mas depois começa a cultuar. Não fica chorando demais com os outros, não. Fica chorando demais, não. Meu irmão, já chorou? Já. Está triste? Bom, desabafou? Beleza? Agora vamos cultuar a Deus? Levanta. Levantou? Levanta a mão. Levantou a mão? Agora vamos cantar junto. Vamos lá. Jesus é poderoso, Jesus é grandioso. Ele salva, Ele liberta. Deixa eu dizer algo para você. Não cultue as trevas. Pastor, está amarrado. Como é que é assim? Cultua a treva? Não, está amarrado. Vai de retro. Não. Ué, quando você fica falando o tempo todo de problemas, está cultuando quem? O diabo é poderoso, né? Meu Deus, ó. O diabo quando bate para valer, dói. Ó, o diabo, ele é astuto. O diabo é inteligente. O diabo é astuto. O diabo é tremendo. O diabo é uma coisa maravilhosa. Não, o diabo é um vencido. O diabo é um perdedor. O diabo já foi vencido por Jesus na cruz do Calvário. E ele me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E toda obra do mal. Esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor, eu sou filho deste Deus, Ele é o meu Jesus. Aleluia. Amém? Vocês estão aqui comigo? Amados, isso é maravilhoso. Eu estou aqui já encerrando, eu quero ler alguns textos. Amados, eu e você não cultuamos para ganhar alguma coisa. Escute o que eu vou falar para você. Com o teu culto, você não vai ganhar nada. Não, pastor. O senhor falou um monte de coisa aí. Não. Você não cultua para ganhar. Você cultua porque já ganhou. Posso ouvir um amém, não? Mas você não cultua para convencer Deus. Eu vou cultuar bem caprichado, porque aí Deus vai ter dó de mim. Não. Você cultua porque Ele já te ama. Olha, coloca para mim lá, Atos 24, 14. O pessoal do louvor, se quiser subir aqui também. Atos 24, 14. Confesso-te, porém, que adoro Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho. Amado, olha lá, confesso que adoro. A palavra adoro ali é culto no grego, no original. Eu cultuo o Deus dos nossos antepassados. Por que eu escolhi esse texto? Porque foi Paulo que disse isso, está no Novo Testamento.
Amados, não, o culto é só do Velho Testamento. Não, no Novo Testamento. Todo o Testamento está dizendo, eu cultuo o Deus dos... Desculpe, eu cultuo o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, que chamam seita. Antigamente a igreja, na época, chamava caminho, e eles falavam que era uma seita. Creio em tudo o que concorda com a lei, o que está escrito nos profetas. Olha o versículo, Romanos capítulo 1, versículo 9. Paulo está se apresentando para a igreja de Roma. Deus a quem cultuo, a palavra sirvo ali é culto. Deus a quem cultuo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho. É minha testemunha, como sempre lembro de vocês nas minhas orações. Paulo está dizendo, eu sirvo de todo, eu cultuo de todo o coração. Paulo está dizendo, eu continuo cultuando a Deus. Mas Paulo não deixou a religião judaica, mas estabeleceu o cristianismo. Ele está dizendo, eu cultuo a Deus. Coloque agora, por gentileza, Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Ali adorando é a palavra, servindo é a palavra culto. Adorando e cultuando a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aqui está dizendo que as pessoas pegaram o culto e colocaram a criatura e não o Criador. Quando o diabo chegou para Jesus e falou assim, se prostrado me adorares, meu querido, não adore nada, só Jesus. Aqui está falando de uma consequência de quem adora quem não é Deus. Quem adora o que não é Deus, abre portas para a ação das trevas na vida dela. Olha o 2 Timóteo 1 e o versículo 3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados culto. A palavra de novo ali, amados, é culto. A palavra culto e serviço é muito próxima, tanto no hebraico como no grego. A quem cultuo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas... Amados, olha isso, sem cessar, que significa isso? Que é uma prática constante. É uma prática na vida do crente. O culto a Deus. Olha o último versículo, Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo de nós um reino o quê? Inabalável. Retenhamos a graça pela qual, troca servamos por cultuamos, pelo qual cultuamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Receber o reino de Deus, se torna um cultuador. Nós nos tornamos um cultuador a Deus. Como que nós servimos e como nós vivemos no reino de Deus? Prestando cultos a Deus. Amados, encerrando aqui essa palavra. Eu falei que Jesus foi tentado em 4 lugares. Um deles é a vida de culto a Deus. É muito mais do que eu falei. Mas Deus está mostrando para mim e para você, cuidado, para que Satanás não vença você. Não perca para Satanás. Não deixe Satanás entrar na sua vida. Não deixe Satanás entrar na prática da sua vida diária. Como, pastor? Colocando pensamentos impuros? Também. Também. Mas aqui, não deixe Satanás entrar na sua vida fazendo você negociar o culto. Se você é pai de família, se você é mãe de família, você casal, seja radical. E estabeleça isso na sua casa. Cultue a Deus. Cultue a Deus. Vocês que já são pais aí de crianças pequenas, invista na vida deles. Invista na vida deles. Ensine eles o culto particular. Ensine eles o valor do culto público. Mas acima disso tudo, ensine a eles o valor de cultuar a Deus. Eu gosto de ver alguns casais que eu percebo aqui na igreja. Todo momento de dízimo e oferta, o casal e todos os filhos trazem um envelope. Todos eles.
Que pais sábios esses! Que sabedoria maravilhosa desses pais! Eu sabia que o pastor ia falar de dinheiro. Esse pai e essa mãe estão ensinando o seu filho. Para que seu pai e seu filho um dia não peça dinheiro para ir em lugares que você não gostaria que ele fosse. Ensine a ele a ofertar onde cultua Deus. Ou usar o dinheiro dele para algo que glorifica o Senhor. Não necessariamente dar o dinheiro no dízimo às ofertas. Muitas vezes as crianças estão querendo comprar coisas que você olha e fala, mas de onde que nasceu esse desejo de comprar essa porcaria? Cultue a Deus. Amados, veja o que estamos vendo no nosso país. Amados, querem tomar de nós o culto. Está em risco tomar o nosso direito de culto a Deus. A gente sabe que um dia vai acontecer isso. O anticristo vai aparecer um dia e ele já opera, o espírito dele já opera já, mas um dia ele vai aparecer. Os 3 primeiros anos e meio da tribulação ele vai dar uma enganada em todo mundo, mas na grande tribulação, que é a segunda metade, 3 anos e meio, ele vai entrar no templo de Jerusalém e vai dizer: adorem somente a mim. Esse espírito já está operando. Todo o processo de ecumenismo já é uma ação do anticristo. Não pense você não que é o objetivo é a unidade. Não é não. Não é. Não é. Não é. Vamos unificar a adoração. Vamos adorar uma coisa só. Só que tem algumas coisas que não dá para adorar, né? Tome cuidado. O diabo diz. Ele mostrou os reinos deste mundo. Ele mostra resultados, mostra valores, mostra algumas coisas que você pode obter na sua vida. Mas ele diz: eu posso dar para você. Eu consigo dar para você algumas coisas que você não consegue ter. Todavia, porém, entretanto, se prostrado. O que significa prostrado? Significa rendido. Quando você se joelha, você está dizendo: eu me rendo. Quando você levanta as mãos, você também está dizendo: eu me rendo. E quando você se rende, significa que você está entregando o controle. Então eu vou dizer para você: entregue o controle somente para aquele que ama você. Entregue o controle para aquele que morreu por você. Entregue o controle, entregue o senhorio da sua vida para quem amou você. Entregue o controle e o senhorio da sua vida para quem quer tudo para você. Mas não entregue, não se ajoelhe diante daquele que quer usar você, quer te afastar de Deus. Amém? Como é que vence isso, pastor? Já está no texto disso. Retira-te daqui, Satanás. Porque está escrito, somente a Deus adorarás, e somente a Ele prestará. Dá uma olhadinha na sua vida, perceba se você não está cultuando outras coisas. Perceba isso, dá uma olhada, perceba, avalie. Não precisa ouvir o que eu falei, avalie a sua própria vida. Perceba se as suas decisões ultimamente têm sido um culto ao quê? Você cultua o trabalho, cultua a escola, cultua a faculdade, cultua o doutorado, cultua o mestrado, cultua o quê? Perceba se não é culto. Isso é dedicação ou é culto? Isso é esmero ou é culto? Isso é buscar excelência ou é culto? Não, pastor, isso aqui não é culto. Isso aqui é porque eu quero fazer bem feitinho. Tem que trabalhar? Tem.
Tem que estudar? Tem que fazer faculdade? Tem que fazer mestrado? Tem que fazer doutorado? Tem que ampliar a tua empresa? Tem que multiplicar? Tem que ter abundância na sua vida? Tem! E Ele quer que você tenha. Mas nunca coloque nada disso na frente de Deus. E quando eu digo na frente de Deus, o culto a Deus. Não posso cultuar a Deus porque eu estou cansado. Você chega moído do trabalho, não tem tempo para louvar a Deus. Você começa o teu dia, sei lá, não sei que dia que é isso na sua vida, que horário que é isso. Espera um pouquinho. Eu estou cansado demais, eu não estou conseguindo orar. Eu estou cansado demais. Essa empresa está tomando demais tempo. Falo, não falo. Muitas vezes os filhos estão tomando tempo demais de alguns pais e algumas mães e nem a mãe consegue orar. Porque a demanda que os filhos exigem está demais. Você acha que é normal isso? Você acha que é normal? Você mãe, você pai, eu mãe, eu pai, você mãe. Eu falo para mim como pastor, talvez muitas vezes a igreja está tomando meu tempo de adorar meu Deus. Às vezes eu me pego, eu falo para você, estou confessando minha vida aqui. Às vezes eu pergunto, será que eu estou lendo a Bíblia porque eu quero crescer ou estou lendo a Bíblia porque eu quero pregar? Eu não sei se eu estou lendo a Bíblia porque eu quero pregar uma boa mensagem no domingo ou se eu leio a Bíblia porque eu quero ler a Bíblia. Ter o meu tempo com o Senhor. Eu chego para ele e falo, Deus, eu não quero... Porque a tentação, né? Pastor ler a Bíblia é um problema, é uma situação, porque a gente vai preparando mensagem. Mas às vezes Deus, Deus, eu não quero preparar mensagem, eu quero que o Senhor fale comigo. Então, o preparar mensagem não pode roubar o meu tempo de ouvir Deus falando com o Pacto. Uma vez eu ouvi um cara que era músico, instrumentista, e ele disse assim, eu quando vou adorar a Deus, eu prefiro não usar nenhum instrumento. E ele é um baita de instrumentista. Ele falou, sabe por quê? Porque para mim instrumento significa trabalho. Eu não consigo ver instrumento como louvor a Deus. Então eu prefiro louvar sem instrumento. Chegou a tal nível a vida do instrumento dele, que o instrumento virou uma coisa que não consegue associar culto mais. Se você não está conseguindo ler a Bíblia, se eu e você não estamos conseguindo ler a Bíblia durante a semana, nem que seja no banheiro, vai lá para dentro, levanta a sua mão para Ele e fala, Deus, eu te louvo. Deus, eu te louvo. Fecha a porta, no quarto, da empresa, sei lá onde. Vai para uma praça, vai para um canto. E que as trevas, quando vê você fechando aquela porta, fala, ai, ai, ai. Ele fechou a porta, ai, ai. Alguém está ouvindo essa mensagem? Eu gostaria muito que você não ouvisse essa mensagem como um pito, como dizia na minha terra. O pastor deu um pito em nós hoje lá, né? Deu uma bronca, deu uma babada, outra coisa qualquer. Eu gostaria que você ouvisse essa mensagem e ouvisse da seguinte forma: Deus dizendo para você, filho, eu quero ter um tempo só com você. Eu gostaria que você ouvisse Deus falando com você. Não ouvisse a minha bronca. Eu não quero dar bronca. A Bíblia diz, Deus corrige ao filho a quem ama. Quando a gente fala Deus corrige, a gente pensa em varada, não pensa? Eu falo assim, o cara corrigiu o filho, o que você pensou? Pegou a cinta, a vara e no lombo do piado. Não é isso que está vendo na cabeça? Corrigir não é só isso. É muito, aliás, isso é muito pequeno perto do que é corrigir. O que é corrigir? É ele ajustar a sua vida. Ó, isso aqui não está bom, isso aqui não está bom, isso aqui você pode melhorar, isso aqui você pode melhorar. Quero dizer algo para você, falo, não falo, falo, não falo. Se você não cultuar em nenhum momento, ele deixa de te amar? Se você nunca mais cultuar Deus, ele vai deixar de amar você?
Mas quem que vai ser prejudicado? Mas Ele nunca vai deixar de te amar. Então eu gostaria muito que você ouvisse essa mensagem. Eu amo você. Deus dizendo, eu amo você. E você pode experimentar uma vitória maravilhosa na sua vida. Só justa isso. Entenda como pai a responsabilidade de ensinar os seus filhos. Comece. Não deu certo hoje, amanhã dá certo. Mas, por outro lado, não se esforce. Deus, eu não consigo. Ai, Deus, eu tentei. Não, para de tentar. Diga assim comigo. Espírito Santo, eu me rendo a quem eu sou. E eu sou um verdadeiro adorador. Você não tem que obedecer. Você tem que frutificar. Diga assim, uma vida de culto a Deus não é uma vida de obediência, mas é uma vida de frutífera. Culto é fruto, não é obediência. Culto não é obediência, culto é fruto. Vamos ficar em pé, vamos aplaudir esse Jesus lindo, maravilhoso.